Olá, estamos de volta para mais uma teleaula. Você fez a sua tarefa de casa? Lembrando, meu nome é professora Gina Pereira e qualquer dúvida vocês podem deixar no site. Vamos à nossa resposta da aula passada? Bem, vocês recebem sempre um desafio no final para que vocês realizem. O dessa aula, eu acho ele bem simplesinho. Veja, nós temos 37 milésimos, décimo, centésimo, milésimo, multiplicado por 10 ao quadrado. Lembrando que 10 ao quadrado é 100. Expoente 2, 2 zeros. E nós vimos que basta movimentar a vírgula para a direita de acordo com o número de zeros. Logo, a nossa vírgula vai sair para a direita, virando 3,7. 3 inteiros e 7 décimos. Simples, né? Vamos ao próximo. Agora, nós temos o mesmo fator, 37 milésimos. Vocês viram que eu não mudei o primeiro fator, mas eu mudei a potência. A potência que era 10 ao quadrado virou 10 elevado a menos 2. Qual é a diferença? A vírgula, em vez de deslocar para a direita, como está a nossa setinha na tela, a vírgula agora vai deslocar para a esquerda. 2 casas decimais. Só que quando deslocar para a esquerda, só tem um zero, não é isso? Precisa de 2. O que a gente vai fazer? A vírgula estava aqui. Acrescento os zeros necessários para poder colocar a vírgula e o zero no inteiro. Então, ficou 1, 2, coloca a vírgula e o zero na parte inteira. Simples, certo? Setinha para a esquerda. Vamos à nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai falar sobre notação científica. Você já deve ter visto na sua sala de aula o que vem a ser uma notação científica. O que é essa notação científica? Nada mais é do que escrever um número que está muito grande ou muito pequeno de forma mais simples. Quando eu digo muito pequeno, não significa que a escrita dele é pequenininha. Às vezes a gente leva 10 algarismos, 20 algarismos para escrever um número. Mas ele é tão pequeno, que em ciências a gente tem que usar o microscópio. Às vezes o microscópio eletrônico, algum tipo de mecanismo que dê para medir uma bactéria, por exemplo, seria o nosso melhor exemplo. Voltando à nossa tela aqui. Então, você sabe para que serve a notação científica? Ela é utilizada para representar números muito grandes ou muito pequenos. E para isso, nós iremos usar a potência de base 10. Lá vem a potência de base 10 de novo. Sem entender o que é uma potência de base 10, você terá dúvidas na notação científica. Então, quem estiver começando a assistir o vídeo agora, aconselho a ir nos vídeos anteriores na nossa biblioteca para que consiga acompanhar o que vem a ser a potência de base 10, ok? Voltando à nossa tela. Um número escrito em notação científica é representado por meio de um produto de 2 fatores. Lembrando que o produto é o resultado da multiplicação. Onde um deles é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, ele tem que estar entre 1 e 10. E o outro é uma potência de base 10. Como vai ficar isso na prática? Então, vamos lá. Representando um número como 2 fatores, onde um deles é uma potência de base 10, mas ainda não está em notação científica, tá? Então, um número maior que 1. Exemplo, 23.000. Vamos ao nosso quadro. Para que a gente consiga entender a notação científica, a gente tem que conseguir entender uma decomposição de um número. Que nem sempre é decomposição em fatores primos, que é aquele que você divide por 2, por 3, por 5, por 7, lembra? Não precisa. Eu posso representar o número 23.000 como sendo 23 vezes 1.000. 23 vezes 1.000 dá 23.000. Esse 1.000, lembra que eu falei que era multiplicado por uma potência de base 10? Nada mais é então do que o 23, primeiro fator, 10 elevado ao cubo. Potência de base 10. Então, o 10, o 100, o 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão é uma potência de base 10, basta contar os zerinhos. 23 vezes 10 elevado ao cubo. Mas isso já é notação científica? Não. Por quê? Quando você puder voltar à sua teleaula, você vai ver no slide anterior que eu coloquei que é um número que pode ser 1, mas tem que ser menor do que 10. Ou seja, o primeiro fator, ele só pode ser de 1 a 10, menor do que 10. Então, ele não pode nem ser 10, 9,9. Ele pode. Só que 23 é muito maior do que 1, não é? Então, eu preciso transformar esse 23 em 2,3. Porque 2,3 ele vai ser maior do que 1, mas ele vai ficar menor do que 10.
Então, eu tenho que fazer com que o 23 vire 2,3. Ele é maior do que 1. Passou de 2 até. E ele é menor do que 10. O problema é, o que fazer? Vamos à nossa tela. Então, essa parte a gente acabou de fazer no nosso quadro, 23 vezes 10 ao cubo. Essa parte eu acredito que seja tranquila. O expoente é 3 porque tem 3 zeros. Só que 23 é maior do que 10, como eu disse. Ele é maior do que 10 e muito maior do que 1, né? 23, então, nós temos lá o que a gente começou bem no iniciozinho. 23 vezes 1000. 23 vezes 10 ao cubo. Esse 23 que está aqui, acabei de mostrar no quadro que ele tem que virar 2,3. Só que para ele virar 2,3, o que eu vou ter que fazer? Vejam na tela aí. Eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 1. Imagina, como é que você sabe que eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 1? Porque eu quero fazer com que o 23 tenha uma vírgula aqui no meio, né? Então, eu vou deslocar uma ordem para a minha esquerda. No vídeo da aula anterior, eu expliquei que quando a potência é negativa, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Só que se eu dividir ele por 10, porque eu já expliquei que expoente negativo, na realidade, eu estou representando uma divisão, eu não posso, meu número é 23, vai virar 2,3? Então, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 10. Porque se eu dividir um número por 10 e multiplicar depois ele por 10, ele volta ao mesmo valor. Então, veja o que eu fiz. 23, multipliquei por 10 elevado a menos 1, que representa dividir, mas depois multipliquei ele por 10, justamente para que isso daqui não anule o meu resultado, para que meu resultado não se altere. Só que quando eu simplificar, vamos ao nosso quadro mais uma vez para ficar mais simples. Veja bem, o que eu fiz com o meu número? Meu número era esse aqui, 23 vezes 10 ao cubo. Para que eu possa colocar uma vírgula aqui, o que nós fizemos? 23 vezes 10 elevado a menos 1, para que a vírgula venha para a esquerda, uma ordem. Mas eu não posso dividir por 10, lembrando, o expoente negativo indica que eu vou dividir por 10, então eu multiplico por 10. Por quê? É como se isso aqui se anulasse e a vírgula voltasse para onde? Para o lugar dela. Mas eu já tinha aqui um 10 ao cubo, não tinha? Então, repete o 10 ao cubo. Tá aqui. 10 ao cubo. Esse 10 aqui, lembrando que quando não tem nada em cima é porque ele vale 1. Se todo número elevado a 1 é ele mesmo, então eu posso tirar esse 1 se eu desejar. Se eu precisar dele, eu devolvo. E o que nós fizemos aqui, então? Juntamos esse com esse. Trouxemos a vírgula para a esquerda, não foi? Trouxemos a vírgula para cá. Por quê? Porque o número tem que ser menor do que 10. E o que a gente vai fazer aqui? Juntar essas duas potências. Mesma base? Somos expoentes. 10 elevado a 4. Agora sim, esse número aqui é a representação do 23.000 em notação científica. Então, o nosso número em notação científica é 2,3 vezes 10 elevado a 4. Um pouco complicado, né? Mas nós vamos mostrar já já como isso funciona na prática. E a gente vai ver que não é muito difícil. Então, só para simplificar, o nosso número 23.000, agora sim ele está representado na forma de notação científica, de expoente positivo. Então, 2,3 é menor do que 10, primeiro fator. 10 elevado a 4 é uma potência de base 10 de expoente positivo, segundo fator. Agora, e quando o meu número é menor do que 1? Podemos continuar aqui na nossa própria telinha. Veja, agora não é mais 23.000. Agora é 0,00023. Alguma dúvida de que esse número aqui é muito menor do que 1? Então, a gente já sabe que nosso expoente terá que ser o quê? Negativo. Se nós formos fazer a nossa representação em forma de multiplicação, em vez de ser 23 vezes 10 à quinta, a diferença é que ele vai ser 23 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos voltar aqui ao nosso quadro para ver como fica. Agora, o nosso número não é mais o 23.000. Então, a gente tem 0,1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem aqui 5 casas decimais. Enquanto antes eu tinha 5 zeros, eu tenho agora 5 casas decimais. Então, a gente vai ter 23 vezes 10 elevado a menos 5.
Lembra, casas decimais, expoente negativo. Então, não tem dúvida. Só que ele já está escrito na forma de notação científica? Não, por quê? De novo, 23 está maior do que 10. Aqui tem que ser menor do que 10. Como fazer? Colocar uma vírgula aqui entre o 2 e o 3. Como fazer isso? Vamos à nossa tela. Expoente negativo, só para a gente não esquecer do detalhe, 5 casas decimais. Observe que esse número ainda não está escrito em notação científica, certo? Como fazer para que ele vire notação científica? Vejamos. Voltamos ao valor que tínhamos na tela anterior. 23 vezes 10 elevado a menos 5. 23 é maior do que 10. Então, ele vai ter que transformar em um número menor. Logo, o que a gente fez de novo? Multiplicamos por menos, né? Negativo. Mas depois eu multipliquei por 10 elevado a 1. Esse cara aqui vai anular essa daqui. Para que a gente fez isso? Somente porque esse número, essa potência de expoente negativo, vai trazer a vírgula para onde eu quero. Então, eu vou juntar isso aqui, ó, e vou juntar os dois. Então, o que era 23 passa a ser 2,3. Só que a gente não tem que somar esses dois expoentes aqui? Só que mais com menos vira o que mesmo? Menos. Então, eu tenho 1 menos 5. Se eu tenho R$1 e tirar 5, não fico devendo 4? É a mesma coisa. A diferença é que aqui não é dinheiro, é um expoente. Este número é a representação do meu número inicial aqui, na forma de notação científica. Então, o nosso número, escrito em forma de notação científica, está na sua tela, 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Para a gente poder simplificar, lembrando que o primeiro número é o nosso primeiro fator, ele é menor do que 10, porque é 2,3. A nossa potência de base 10 tem expoente negativo. Como fica na prática? Na prática, se o número for maior do que 1, vamos bem rápido no nosso quadro. Se o meu número é maior do que 1, e esse é muito maior, eu tenho o número 192 e tenho 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Muito maior do que 1. O que eu vou fazer para transformar ele em notação científica? A gente não acabou de ver que o número tem que ser menor do que 10? Então, para que ele fique menor do que 10, vou poder escrever ele assim? Não. Ele vai ficar muito grande. O que vai acontecer? Vou precisar colocar uma vírgula aqui. 1,92. É maior do que 1, mas é menor do que 10. Então, a minha vírgula não está aqui no final. Todo número inteiro tem uma vírgula. E aí, eu não vou trazer a vírgula para cá? Quantas casas eu desloquei? Desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 elevado à 7ª potência. Certo? Vamos ver como ficou na nossa tela. 7 algarismos. Algarismo 0, 0, 0, 0, 0. Tem 5 zeros. Mas temos o 2 e o 9. Não é para contar a quantidade de zeros, é para contar do início aonde a vírgula estava até onde eu quero que ela vá. Ela vai até aqui. 1,92, certo? Mas não tem que multiplicar esse número por uma potência de base 10? Então, multiplica. Esse 7 que eu botei aqui em vermelho, 7 algarismos, determina o expoente da base 10. 1,92 vezes 10 elevado a 7. Logo, o expoente é 7, porque são 7 algarismos que eu vou deslocar a vírgula. Esse número aqui, então, a vírgula vai ter que ir para entre o 5 e o 9. 9 algarismos. Se você contar na sua telinha, você vai poder contar que daqui até aqui eu tenho 9 algarismos. Se eu tenho 9 algarismos, 5,912 tem que multiplicar por 10 elevado à 9ª potência. Porque eu tenho 9 algarismos de deslocamento da vírgula. Então, o expoente é o 9. E se meu número for menor do que 0? Aquele número cheio de casas decimais. Você viu que eu aproveitei o 192, só para você entender que agora o deslocamento da vírgula, em vez de ir para a esquerda, vai vir para onde? Para a direita. A minha vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Ela vai deslocar para onde? Para cá, né? Então, ela vai andar quantas casas decimais? 7 casas decimais. Só que agora, esse 7 será negativo. Então, nós teremos 1,92
vezes 10 elevado a menos 7. Simples assim. Mais um exemplo. Lembrando que o expoente é negativo, porque nós estamos falando de um número menor do que 1. Você vê que está chamando bem a atenção em vermelho. E esse número? Enorme, né? Mas quantas casas decimais tem? É só você lembrar que não pode passar de 10. Então, a minha vírgula vai ter que parar aqui. 5, né? 5 está entre 1 e 10. Então, eu tenho 11 casas. Se você tiver dúvida em só olhando, você vai lá com o dedinho e conta. Do 5 até aqui. Você tem 11 casas decimais. Então, eu vou ter 5,912 vezes 10 elevado a menos 11. É só contar. Nós temos o nosso número de expoente negativo por se tratar de um número menor do que 1. Agora é com vocês. Como vocês sabem, toda aula, escreva os números abaixo em notação científica. Se você tiver alguma dúvida, na nossa biblioteca você vai poder acessar as aulas e tirar as suas dúvidas antes de realizar os exercícios. Bons estudos e até a próxima aula.